Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Estamos reunidos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos rezando aqui logo pela manhã o nosso Ângelus. Fazemos na oração da manhã a nossa consagração ao Senhor Jesus Cristo, iluminados pela palavra de Deus e contando sempre com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, aquela que, sendo o nosso modelo de cristandade, sendo o modelo da Igreja, soube viver intimamente unida a seu Filho, a nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Deus, sempre fazendo a vontade do céu, a vontade do Senhor. É inspirado pela Virgem Maria, contando com a intercessão de Nossa Senhora, iluminados pela palavra de Deus, que nós também buscamos essa nossa consagração, essa nossa conformidade de vida à vontade de Deus. E assim, trilhamos o nosso caminho rumo à santidade, rumo ao céu. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa oração da manhã. Irmãos, desde o início da minha conversão, a questão do amor de Deus e do amor em geral, da percepção do amor, do conhecimento do amor, o tema do amor, tem se feito presente na minha vida e tem impactado a minha vida. E nos últimos dias eu tenho feito um exercício de anamnese, ou seja, eu tenho feito um exercício de trazer de novo a memória, de reverter a amnésia, né? Se a amnésia é o esquecimento, a anamnésia é fazer o inverso, é trazer do esquecimento, é tirar do esquecimento. Então eu tenho feito esse exercício a respeito do amor. Do amor. Eu tenho meditado com a minha vida, refletido sobre a minha vida e a questão do amor na minha vida. E eu tentei, por vários dos últimos dias, me lembrar de quando que eu me apaixonei pelo amor. De quando que o amor me pegou assim e se fez algo tão maravilhoso, algo tão encantador para a minha vida. Eu sou encantado pelo amor. E aí eu sei que eu já li muitos livros sobre a caridade, sobre o amor, só que eu não me recordava qual que tinha sido o primeiro, ou aonde eu tinha sido impactado pela primeira vez com o amor, com a caridade. E aí hoje,
dois momentos me vieram à memória. Dois momentos foram tirados do esquecimento da minha vida com relação ao amor. Então, na ordem cronológica dos fatos, e não foi nessa ordem que eu me lembrei, mas eu vou colocar aqui para que faça sentido, na ordem cronológica dos fatos, eu volto lá em 2017. Foi quando eu fiz um retiro, um encontro de 5 dias, né, com o movimento do Emaús, e ali foi o início da minha conversão, da minha volta para a igreja. Até então, eu estava vivendo de pecado, eu estava vivendo entregue ao mundo, entregue aos prazeres, entregue ao afastamento de Deus. Estava completamente afastado de Nosso Senhor. E aí eu fui fazer esse retiro e ali iniciou-se o momento da minha conversão, o meu processo de conversão. E dentre tantas coisas maravilhosas que eu vivi nesses 5 dias, uma coisa eu me recordo com muita clareza, assim, parece que foi hoje, sabe? Eu consigo me recordar muito bem, que foi o momento da minha confissão. Fazia muito tempo que eu não me confessava, né? Eu nem ia na igreja nessa época, estava completamente afastado e eu resolvi me confessar dentro desse retiro para que eu pudesse voltar, né, para a vida católica. E eu já nem me lembrava como que fazia confissão, estava até com vergonha de contar, né, os pecados para o padre ali, mas eu consegui fazer a confissão, o padre me orientou, e nessa confissão uma coisa me marcou muito, que foi a penitência que o padre me deu. Não foi nem os seus direcionamentos, eu nem me recordo o que o padre me aconselhou e tudo mais, eu sei que ele me acolheu, né? Mas me marcou a penitência. O padre me disse ali na minha confissão: você vai ler as cartas de São João. E ele já me alertou, né? Não se preocupe que são cartas pequenas. Eu falei, nossa senhora, pequena, né? Tô sabendo. Eu nem me lembrava, nem sabia como é que eram as cartas de São João, né? Para mim era algo muito grande, eu não tinha muito costume de ler até na época. Eu falei, nossa, será que eu vou dar conta disso? Já pensei em voltar na igreja agora e já tenho que começar a ler essas coisas. E aí o padre continua falando: preste atenção quando você estiver lendo a carta de São João, que lá, nessas cartas, que estão lá no finalzinho da Bíblia, São João, ele vai nos ensinar sobre o amor. São João, em suas cartas, ele nos ensina sobre o amor. Eu falei, beleza, ok. Ótimo, então vou ler as cartas de São João como penitência. E aí terminou a minha confissão, eu voltei para a sala, onde o meu grupo dentro desse retiro estava partilhando. E aí quando eu abri a porta, quando eu entrei, antes mesmo de eu me assentar no lugar meu ali, de eu voltar para o meu lugar, tinha um dos irmãos do meu grupo ali partilhando. E ele dizia exatamente o seguinte, logo que eu entrei. Ele falou assim, olha, essa Bíblia que eu estou aqui na mão, ela não é minha. Eu participei de um outro retiro, há um tempo atrás, e uma menina que eu nem conheço tinha uma Bíblia igual à minha. E como nós estávamos perto, acabou que eu peguei a Bíblia dela e ela pegou a minha Bíblia e foi enganado. Nós trocamos de Bíblia, então essa Bíblia não é minha, ela é igual a minha, mas ela não é minha. E eu acabei de abrir ela aqui, numa página que estava marcada, foi ela que marcou. Tem aqui grifado e tem um papelzinho marcando a página. E eu quero ler, não sei porquê, mas eu quero ler, porque essa página aqui que está marcada por essa menina, nessa Bíblia, é da primeira carta de São João. E aí, a hora que ele falou isso, eu falei, nossa, o que está acontecendo? E ele fala, e eu, se não me engano, era o capítulo 4. E ele começou a ler, né? Ele começou a ler o capítulo 4 da carta de São João, que falava exatamente do amor. E na carta de São João, no capítulo 4, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7 em diante, São João diz o seguinte: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, em termos nós amado a Deus, mas em termos não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele nos amado e enviado seu Filho para expiar nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim amou, também nós devemos amar uns aos outros. E aí eu fiquei muito impactado, porque aquilo que o padre tinha pedido que eu fizesse, na hora que eu cheguei na sala, aquilo aconteceu. Aquilo mexeu comigo. Eu tive a certeza naquele momento
de que Deus sabia quem eu era. Eu tive a certeza de que Deus estava olhando para mim, de que Deus tinha colocado a sua atenção sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha vida. E naquele momento eu simplesmente entendi que Deus me amava. Era mais ou menos isso que eu já estava vivendo ali naquele retiro, nesse retiro de primeiro amor, nesse encontro de primeiro amor. E eu tive a certeza que Deus me amava. E além disso, de alguma forma, naquele momento, eu soube que eu teria uma relação de amor com o amor, se assim eu posso dizer, sabe? Porque aquilo ficou muito marcante. Então esse foi o primeiro momento que eu me lembrei. E o segundo, na verdade, foi de um livro. Porque eu já estava na comunidade, eu acho, eu estava, na Magnífica, no tempo em que eu vivi na comunidade, e foi ali no meu primeiro ano, talvez. E eu tive contato com um livro. E esse livro é o livro do Monge e o Executivo. O Monge e o Executivo. É um livro pequeno, de poucas páginas, ele é simples, sabe? Mas só que ele tem muita riqueza. É um livro basicamente que fala sobre liderança. Não é nem um livro assim estritamente religioso, não. É um livro dedicado a lideranças e a explicar como uma boa liderança deve se comportar. Só que nessa de explicar a liderança, o autor ele coloca a liderança como sendo bem executada se ela for feita no amor e no serviço. E foi através desse livro que eu me apaixonei mesmo pelo amor. É como se a minha mente tivesse sido aberta. Eu falei, nossa, isso que é o amor então? E aí, através dos conteúdos do livro, eu fui entendendo um pouco mais. Depois eu tive contato com o Frei Raniero Cantalamessa, que também escreve belíssimamente sobre o amor. Tem um livro dele que chama Eros e Ágape, as duas faces do amor cristão. É excelente, é incrível. Fui lendo Santa Teresa, São João da Cruz e fui, pelo menos intelectualmente, racionalmente, fui com a minha cabeça entendendo e aprendendo um pouco mais sobre o amor. Sobre o amor. Só que, irmãos, aprender sobre o amor não me faz necessariamente um ser amante. Não é porque eu sei algumas coisas do amor, não é porque eu sei as definições do amor, que eu de fato aprendi a amar. E foi fazendo essa reflexão, foi entendendo isso, que eu descobri que para amar é necessário mais do que aprender. Para amar é necessário mais do que entender racionalmente. É preciso viver o próprio amor. O amor, ele se retroalimenta. O amor faz com que nós amemos. Então, para que eu aprenda a amar, eu preciso me entregar ao amor. E aí, entrega pressupõe renúncia. Entrega pressupõe desprendimento. Entrega pressupõe sofrimento. Entrega pressupõe morte. Você que já nos acompanha aqui no Reflexos Católicos sabe do que eu estou falando. Inclusive, na nossa oração da manhã de ontem, se não me engano, ou no Flores da Eucaristia de ontem, nós refletimos um pouco sobre isso. Então vale a pena ir nos vídeos de ontem, nas reflexões de ontem, que vai nos ajudar a entender isso. Mas se você já nos acompanha aqui no Reflexos Católicos, você entende, o amor cristão é isso. O amor cristão é o quanto nós nos dedicamos a morrer em vista do amado. O quanto nós nos entregamos em vista do amado. Não é verdade? Então eu descobri que é buscando o amor que se aprende a amar. Então não bastava eu ler os livros. Os livros, e mesmo a Sagrada Escritura, que tem um efeito, a Sagrada Escritura infunde em nossos corações as verdades de Deus. Então os livros que eu lia me faziam, despertar uma atenção para o amor, um desejo do amor. Mas eu não podia ficar só nesse desejo. Eu tinha que buscar o amor. E aí eu fui entendendo, que é amando que se ama. Ou seja, se amar é se doar, se amar é servir, se amar é morrer pelo amado, é se doando como Jesus Cristo que o amor vai crescer em nós. Porque o amor cristão é isso. Então é se entregando ao amado, é se entregando àquele que se ama, àquela que se ama, que de fato nós aprendemos a amar e o amor vai crescendo em nós. Quanto mais eu me deixo de lado, quanto mais eu me esqueço por amor a Deus, por amor ao próximo, mais eu consigo
servir a Deus e servir ao próximo. E assim mais eu amo. Vocês conseguem entender que é um círculo? É um círculo até mesmo vicioso, porque quanto mais nós amamos, mais nós servimos. Quanto mais nós servimos, mais nós amamos. E quanto mais amamos, nós nos esquecemos de nós e vivemos em função do amor. Do amor que é entregue ao outro, que é entregue a Deus. Compreender isso, entender isso, fez com que toda essa história que eu relatei, com que todo esse meu testemunho, esse pequeno testemunho a respeito do amor, fizesse sentido para mim, fizesse sentido na minha vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá no contexto do Monge do Executivo, do livro lá, o autor ele entende que o ato de se pôr à disposição do outro, ou seja, estar disponível para o outro, identificando e atendendo as reais necessidades que o outro tem, sempre procurando o bem maior, sempre procurando o bem do outro, isso é amar. Então, quando eu olho para o outro, quando eu identifico as necessidades do outro, quando eu entendo que posso ajudar, que posso servi-lo, e sobretudo sem ganhar nada em troca, isso é amar. Então, dentro lá do contexto do monge e o executivo, isso é amar. Isso está intimamente ligado com o amor cristão. Então, a interpretação apropriada do amor no livro do Monge e o Executivo, e aí é uma frase que tem lá no livro, é a seguinte: o amor é o que o amor faz. Amor é o que o amor faz. Exatamente isso. Então, o amor, ele vai para além de um sentimento. O amor vai para além de um afeto. O amor vai para além de uma percepção. O amor é doação. O amor é serviço. O amor é uma ação. O amor, ele é traduzido na caridade. Por isso que caridade é amor. Amor é caridade. E aí, entendendo isso, as coisas foram se ligando, foram fazendo sentido na minha cabeça. Eu compreendi, inclusive, aquilo que diz o próprio São João na sua carta. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Claro que é isso. Porque se o amor é o que o amor faz, o que Deus fez, entregando o seu Filho por amor de nós, é o perfeito amor. O amor é o que o amor faz. E o que o Pai fez? O Pai entregou o seu Filho único por amor de nós, para nos salvar, para nos fazer seus filhos. Então Deus é mesmo amor. Deus é amor. Se o amor é doação, se o amor é entrega, o que Jesus fez o tempo todo foi amar. Desde a sua encarnação, desde a sua descida do céu, até a sua cruz, até a sua entrega no altar. Se amor é doação, Jesus Cristo se doa o tempo todo e continua se doando a cada um de nós, por isso Ele nos ama. Jesus Cristo o tempo todo está provando o seu amor por nós. Ele é o amor. Então vocês entendem como é que as coisas vão fazendo sentido? O que Deus fez por amor, nenhum de nós fazemos. E aí nós precisamos ter essa consciência. Que aquilo que Deus faz por amor e Ele ama com perfeição, nós não somos capazes de fazer. Entretanto, ainda assim, o mandamento é esse: amar com o amor de Deus. Nós somos convidados, nós somos mandados ao amor, nós somos enviados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só que veja, o amor de Deus em primeiro lugar, porque nós não conseguimos nos amar perfeitamente sem o amor de Deus. E se nós não nos amamos perfeitamente com o amor de Deus, muito menos conseguimos amar o próximo e nos doar a Ele. E aí vocês entendem que nós aprendemos a amar amando. E nós aprendemos a amar servindo. Uma atitude concreta do amor é o serviço. E aí nós entendemos ainda mais uma questão, amados. Que o amor, ele é inesgotável. Porque se quanto mais se ama, mais se vive no amor, mais se aprende a amar, o serviço também é assim. Se amar, se uma expressão de amor é o servir o próximo, e quanto mais eu amo, mais eu quero amar, mais eu aprendo a amar, da mesma forma, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me entrego, mais eu quero me entregar. E isto é uma entrega sem fim. Então,
O amor em nós, ele nunca é o suficiente. Ou melhor, deixa eu reformular a frase. Nós nunca amamos o suficiente. Nós nunca servimos o suficiente. Primeiro, porque nós não somos deuses. Segundo, porque sempre há em nós o amor próprio, aquele amor próprio viciado, aquele amor próprio que nos coloca na frente de tudo, que nos faz viver o egoísmo, a soberba, a vaidade, enfim. Então o nosso serviço ele nunca é suficiente, amados. Nós nunca servimos com perfeição, nós nunca nos entregamos a Deus e ao próximo com perfeição, nós nunca amamos com perfeição. Por isso que o nosso caminho aqui na Terra, rumo à santidade, é um caminho de aperfeiçoamento, de melhoramento no amor. Quanto mais nós aprendemos a amar, mais perto da santidade e da perfeição, mais perto do céu, mais perto de Jesus Cristo nós estamos. Então o processo do amar é de fato um processo. Aos poucos nós vamos aprendendo a amar e a servir. E tudo isso nos faz entender, nos faz compreender o que nos diz o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, hoje no capítulo 17, versículos de 7 a 10, em um determinado momento ele diz o seguinte: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Isso tem que ser uma fala para nós, amados. E nós não podemos nos escandalizar diante disso. Como assim somos servos inúteis? Se nós acabamos de concluir que nós nunca servimos com perfeição, que nós nunca amamos com perfeição, pelo menos este é o nosso caminho aqui na Terra, de sempre melhorar no amor, de sempre melhorar no serviço, somos servos inúteis. Apenas fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E olha que nem sempre nós chegamos a esse ponto. Às vezes nem aquilo que o Senhor nos manda fazer nós fazemos. Então, de fato, temos que nos reconhecer como servos inúteis. Porque sempre haverá mais o que fazer por Deus, mais o que fazer pelo próximo. Por isso, amados, é preciso que nós nos empenhemos no amor e no serviço, na entrega verdadeira pela divina caridade, pelo divino amor. E aí, quando mais nós amarmos, mais nós aprenderemos a amar e mais perfeitos nós estaremos. E como está na Sagrada Escritura, o amor apaga uma multidão de pecados. A caridade apaga uma multidão de pecados. Então, vivamos no amor. Reconheçamos que somos servos inúteis, que o máximo que conseguimos fazer é aquilo que o Senhor nos manda. Mas se já fizermos o que o Senhor nos manda, o Senhor mesmo, aquele que é perfeito, aquele que nos ama com perfeição, reconhecerá em nós o nosso esforço, a própria graça que vem dele, que está nos movendo a esse amor e nos dará muito mais. Nos fará viver na sua presença. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: estou no meio de vós como aquele que serve. Ele está nos servindo para nos ensinar o serviço, para nos ensinar o amor. A Virgem Maria, como sempre, é o nosso modelo de igreja, o nosso modelo de cristandade, de católicos. Ela soube muito bem servir, ela soube muito bem amar e viver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso contemos com o seu auxílio. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por ter rezado conosco. Deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixe também o seu comentário, tá certo? Nós voltaremos logo mais com a coroinha de Nossa Senhora da Consolação e também com flores da Eucaristia. Eu espero por você. Até mais, se Deus quiser.